Bom dia. Eu vou compartilhar com os irmãos um trechinho pequeno de uma música do Salmo 31. E eu falo pequeno porque deve ter outra parte que eu não consegui me recordar. Mas, de toda forma, o que eu lembrei eu vou cantar, tá bom? Salmos 31, a partir do versículo 1 mesmo. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça e inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, vem em meu auxílio e inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, vem em meu auxílio e inclina para mim os teus ouvidos. Amém. Amém. Ótimo. Thank you. Amém. Aleluia. Se você pode, abre sua Bíblia comigo nessa manhã, em Salmos 31. Esse é um Salmos de Davi, um salmo realmente que fala profundamente aos nossos corações. Eu queria compartilhar um pouco desses salmos nessa manhã de domingo. Seja muito bem-vindo, todos que vão nos assistir pela internet, aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. E vamos orar para nós iniciarmos? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional, que renovou as suas misericórdias, que renovaram nessa manhã por nós, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã, Senhor. Vai de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Salmos 31, versículo 1 a 3, está escrito: Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás. Que salmos maravilhosos de Davi para nós nessa manhã. Tu, Senhor, és o meu refúgio. Não permitas que eu seja jamais envergonhado. Livra-me por sua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Talvez nessa manhã você está clamando por um livramento diante do trono da graça. Talvez nessa manhã você está passando por uma situação delicada, difícil na sua vida. E você não está sabendo como administrar emocionalmente e também fisicamente. Né? E eu quero dizer para você, nessa manhã, que Deus está atento às nossas vidas. Ele está atento ao nosso clamor. Deus realmente escuta o nosso clamor. Ele se inclina para nos ouvir. Quando falamos, Pai, em nome de Jesus, os céus se abrem em nosso benefício. Eu não sei sua situação nessa manhã de domingo, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus conhece as nossas angústias. Ele vê as nossas aflições. Mas onde está escrito isso, pastor? Salmos 31, versículo 7. Davi falou o seguinte: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois
tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Isso aqui Davi falando, ó Deus, eu vou me alegrar, vou me regozijar, porque o Senhor vê a minha aflição, o Senhor conhece as angústias da minha alma. Nesta manhã, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, com toda a convicção, fundamentado na palavra de Deus, que Deus, o nosso Deus, ele vê as nossas aflições, ele conhece as nossas angústias. O nosso Deus conhece as nossas angústias. Sabe, em Êxodo, capítulo 3, né, quando Deus chamou Moisés, Deus falou para Moisés, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Moisés, eu vou te levantar, você vai lá, e vai ser aquele que vai guiar o povo, meu povo, à terra prometida. Sabe, Deus disse, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus vê a aflição de cada um de nós. Ele conhece as angústias da nossa alma. Também foi assim com Ezequias, em Isaías capítulo 38, quando Deus disse para Ezequias que ele iria falecer. Ele foi para o seu quarto, curvou sua cabeça sobre a parede e chorou e clamou a Deus. Isaías não tinha saído da cidade, profeta, e Deus mandou o profeta voltar à casa de Ezequias. E disse, Ezequias, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Em outras palavras, eu vi a aflição, eu conheço a angústia da sua alma, Ezequias. Vou acrescentar 15 anos na sua vida. E assim aconteceu. Que alívio, que conforto, que consolo para o rei Ezequias, né? E para nós dessa manhã, Deus jamais irá permitir que sejamos envergonhados. Deus tem um plano, um propósito para as nossas vidas neste exato momento. Deus vê o nosso inimigo que vem rugindo contra nós. E Deus, ao ver o inimigo vindo rugindo contra nós, ele nos leva, Deus nos leva para um lugar espaçoso, um lugar de proteção. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha e fortaleza. No versículo 8, está escrito, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Então, quando o inimigo vem contra nós, Deus vê de longe o inimigo vindo, e Deus nos leva para um lugar espaçoso, um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza. Ele nos colocou em cima da rocha, fundamento eterno, que é Jesus Cristo. Estamos firmados na rocha e em um lugar espaçoso. O inimigo, ele vem com toda força. Ele não desiste. Ele está ao derredor rugindo como leão. Mas nós temos o anjo do Senhor acampando ao nosso redor. E nós temos as promessas, nós temos a palavra que Deus conhece as nossas angústias. Deus vê as nossas aflições e Deus vê o inimigo vindo e nos leva para um lugar espaçoso. Não seremos envergonhados. Somos pessoas nascidas de novo, salvos pela graça de Deus. Temos o selo do Espírito Santo. Estamos correndo a corrida da fé, rumo à eternidade, juntos como o corpo de Cristo. E sabe, a nossa esperança em Deus é que Ele não permitirá que soframos além do que possamos suportar. E Ele não nos envergonhará, não permitirá que sejamos envergonhados. Em Salmo 119, versículo 116, o salmista diz o seguinte, Salmo 119, versículo 116, o salmista disse, ampara-me, segundo a tua palavra, ou segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Não permitas, ó Deus, que a minha esperança me envergonhe.
Deus, Ele está atento às nossas vidas. Somos chamados a confiar plenamente no Senhor nosso Deus. Hoje, dia 7 de setembro de 2025, Deus agrada da nossa fé. E Ele quer que corramos a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Não devemos temer. Somos pessoas chamadas a confiar plenamente no nosso Deus em todos os lugares e em qualquer situação. Deus é presente conosco. Deus está presente com nós em nossas situações no exato momento. Não devemos temer, mas confiar. Não devemos nos envergonhar, mas seguir em frente de cabeça erguida. Salmos capítulo 25, versículo 2. O salmista diz o seguinte, Salmos 25, versículo 2. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Não se alegrem sobre mim os meus inimigos. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Olha, vamos confiar no Senhor nosso Deus hoje e agora. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ele agrada da nossa fé e não nos deixará jamais sozinhos. Jesus está conosco em todo tempo, lugar e situação. No Salmos 31, continua aqui, no Salmos 31, versículo 14 e 17, está escrito: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Versículo 17. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos. Os perversos, eles sejam envergonhados. Mas a mim, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Não permita, Senhor, porque eu confio no Senhor. Tu és o meu Deus. O nosso inimigo é perseverante e virá com toda a força para nos atacar. Por isso não podemos nos distrair e permitir os ataques do inimigo. Devemos ser perseverantes na nossa corrida da fé, confiar no Senhor, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus e não nos retraindo. Tudo irá passar. Tudo irá passar. Como nós passamos pelas aflições da vida, é que faz toda a diferença. Podemos passar de cabeça erguida, confiando em Deus e descansando e permitindo que a palavra de Deus nos console, ou podemos passar pela situação estressados, inquietos, ansiosos e sujeitos a adoecer. Sabe? É uma escolha de cada um de nós. Ou nós confiamos plenamente no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou confiamos na carne. Ao confiar na carne, seremos fracassados. Porque maldito o homem que confia no homem e que faz seu braço mortal a sua esperança. Porém, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 5 e versículo 7. Sabe, amados irmãos, nesta manhã de domingo, Deus está falando algo tão profundo conosco. Ele conhece as nossas aflições, ele vê as nossas angústias e tem uma provisão com graça e mais graça para cada situação que vivemos no presente momento. Não entre em desespero, não entre em desespero, confie, não duvide. Deus não permitirá que sejamos envergonhados em nossa confiança e esperança nele. Ele não me permitirá. Por isso o salmista diz, ampara-me, Senhor, segundo a sua promessa, para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Deus não vai permitir, amados. E sabe, aqui no Salmos 31, Davi termina os Salmos falando com esse versículo lindo. Olha, você vê, Salmos 31, versículo 24, Davi disse, sede fortes e revigore-se o vosso coração,
Vós todos que esperais no Senhor. Olha, um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Davi disse, sede fortes, revigore o vosso coração. Alimente o seu coração com a palavra de Deus, porque assim você jamais será envergonhado. Alimente, vós todos que esperais no Senhor. Alimente, confie. Então, amados irmãos, que nessa semana que está iniciando, sejamos firmes em revigorar o nosso coração no Senhor nosso Deus. Sejamos fortes em não desistir. Deus nos levará para um lugar espaçoso, enquanto o nosso inimigo será envergonhado, por causa da nossa confiança no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus e Pai, que nos amou e nos ama neste exato momento. Ele não permitirá que sejamos envergonhados. Então, a gente concluir nessa manhã. Em meu Deus me refugiarei, disse Davi em Salmos 31, versículo 1 a 3. Em meu Deus me refugiarei. Ele não me deixará ser envergonhado. Ele pode nos livrar depressa. Sim, depressa. Nada é ou será impossível para o nosso Deus. Coloque a sua confiança nesse exato momento em Jesus Cristo. Confie e espere, pois Ele está conosco neste exato momento e não permitirá que sejamos jamais envergonhados. Sabe, amados irmãos? Salmo 56, versículo 9. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, Deus é por mim. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Tá vendo? No dia que você tomar a decisão de invocar o Senhor, os seus inimigos baterão em retirada. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por nós. Por isso, Ele jamais permitirá que sejamos envergonhados. Ele vai nos amparar, Ele vai cuidar, Ele vai nos direcionar dentro do plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia? Amém. Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou outro dia, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu a nossa morte. Para que nós, que éramos pecadores, fôssemos salvos pela graça de Deus. E depois de salvo, ainda pecadores, Ele continua nos amando. Romanos 5:8. Deus provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nesta manhã, Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, dá uma guinada na sua vida neste momento. Entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Tenha um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Se você ainda não tem certeza, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro.
Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos nessa semana rompendo de fé em fé, sabendo que o nosso Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Ele nos livra depressa e não permitirá que sejamos envergonhados. A Ele, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória, agora e eternamente. Amém.